Bondoso Deus, bondoso Pai, tão bom Senhor. Temos este encontro contigo e irmão, em família, a meio da semana na tua casa de oração, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia se revelou na nossa vida esta manhã e nos guardaste e protegeste em todas as tarefas que fomos fazendo ao longo deste dia, Senhor. Obrigado por seres o nosso Deus. Obrigado, tal como acabamos de cantar, obrigado por teres pago o nosso pecado, Senhor. Amém. E essa graça é merecedora. Nós precisamos viver de acordo com esse dom imerecido, Pai. Porque não temos palavras para agradecer tudo aquilo que tens feito e fazes continuamente na nossa vida. Amém. Senhor, abençoa este momento que vamos viver, esta reunião de oração, está aqui connosco, possamos estar unidos em espírito e em verdade, Senhor, nos preparando para a breve volta de Jesus. Amém. São as bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos ter os nossos momentos de oração. Gostaria de saber se alguém tem algum motivo para orar, algum agradecimento. Agora é o momento. Agradecimento nós temos, não é? Nós na semana passada fomos ver o pastor Bulhão. Uma bênção, muito Foi uma grande. bênção muito grande. Foi muito bom. Graças a Deus. Foi muito Vimos bom. alguns irmãos também que já estão na Igreja de Lagos também. Exato. Ok. Portanto, e foi uma bênção, Foi uma bênção. aqueles 2 dias. E também, Pena foi que nós não fomos a Lisboa. Mas se estivesse em Lisboa, a Lisboa Central, tinha que ir muito cedo. Pois, Porque muitas Porque pessoas foram lá e estava voltaram cheio. para trás. Sim, sim. Mas foi uma bênção, sem dúvida, e louvado seja o Senhor pelas decisões que algumas pessoas tomaram. exatamente, é. Já houve um batismo, não é? Em Huelva. Exatamente, é. Foi sábado. Foi batismo à tarde, não foi? Foi. E pronto, e dia 21 temos outra pessoa que também se foi lá à frente, também se batiza aqui, não é? Amém, Graças a Deus. amém. Amém. Mais motivos de agradecimento ao pedido de oração, não é? Eu sinto que não, também somos abençoados, porque encontramos irmãos já há muito tempo que eu não os vi, Exatamente. muitos vieram me abraçar, É verdade. enfim, muitos mesmo, e é sempre uma bênção, não é? É sempre uma bênção, isso que eu tenho que agradecer a Deus, pelo facto de não terem esquecido. Esqueci. Mas o irmão Narciso é inesquecível. Muitas pessoas vieram lá. Muitos acampamentos, Muitas. Já são há quase 50 anos, não é? Porque nós íamos a todo lado. Todos os fins de semana passávamos fora daqui de Ilhargar. Todos os fins de semana. Da Alfeira, Porteira, Portimão, na rua, íamos a todo lado. Havia sempre alguma coisa para Alguma coisa para se fazer. Ia. E claro, esses irmãos, foi há muito tempo que eu não os via, e foi sempre uma grande alegria eles virem-me abraçar, enfim, cumprimentar, foi muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Para mim foi uma bênção. Imagino um dia no céu, não é? Estamos todos Exatamente, juntos, sim. É, grande reunião, e é uma reunião que vai ser perpétua, não vai ser só 2 dias como foi esta. e pessoas que eu pensava que já não os via, não é? Mas foi uma Graças bênção a Deus. encontrar. Muito bem. Foi muito Louvado seja bom. o Senhor. Mais motivos de agradecimento ou pedidos de oração, não é? Estamos a dizer as duas. Pela minha família, os meus filhos. Meus filhos. Vai ficar bonito. Vou já. Então, afaste-se de mim, não quer ficar bonito. Pois, e diz que até sábado o tempo vai baixar ainda mais. Mas não é por isso, constipado, mas Muito bem, mais. Eu quero agradecer por mais essa terça-feira de oração que Deus permitiu eu estar aqui. Agradeço muito e peço dele que nunca deixe que eu falte, né? Porque até enquanto eu não conseguir o emprego que eu não trabalho aos sábados, eu vou ouvir ainda só as orações. E tá também. Eu quero agradecer também pelo o meu cartão cidadão que saiu, que agora eu só estou A esperando. autorização, não é?
só chegar pelo correio, né? Que demorou o tempo necessário, o tempo de Deus. Chegou no momento certo. Já chegou, já fui para Lisboa, já fiz tudo lá no Braima, graças a Deus. Foi muito cansativo, mas também muito valioso, né? Muito valioso. E pedido de oração é orar pela minha família, né? Pelos meus filhos, pelos meus netos, que estão lá no Brasil. E é isso. Já fiz os filhos? Eu também quero agradecer. É as duas coisas. Diga, irmã. Eu também quero agradecer a Deus também pelo encontro lá em Lolé, que nós fomos, também foi muito enriquecedor, né? E também por aquelas pessoas que decidiram pelo batismo, que já foram batizadas, que vão também ainda, para que elas permaneçam no caminho, na decisão que elas tomaram, sendo fiéis a Deus até a volta de Jesus. E também quero agradecer também a Deus, que ontem eu falei com a minha mãe, estava com muita saudade da minha mãe. E ontem falei com ela, foi muito bom, acho que aliviou mais a saudade. Pois é. E também quero agradecer pela minha família lá no Brasil, por tudo que Deus tem feito por nós e tem cuidado de toda a minha família. Nada nos falta para a honra e glória do nosso Deus. E também pedir pela igreja de Faro, que o irmão pediu que a gente orasse, para que Deus possa mostrar, né, um local até o final desse mês, para que vocês possam continuar se reunindo lá, né? E também pela construção da igreja, aqui pela nossa igreja, para que Deus também envie mais pessoas à nossa igreja. E também pela igreja do Alto da Conceição, em Mossoró, que as pessoas também estão lá em uma reforma muito grande, estão pedindo oração e ajuda também. E por todos os pedidos de oração que têm chegado até a mim, e que Deus tem agido poderosamente. Muito bom. Quer pedir para a irmã Luísa? A irmã Luísa, sim. Obrigado por me gravar. Ela pede orações Sim. por um filho e por um neto. O filho Ficar no Brasil não sabe dele, está bem, França não sabe dele. não dá resposta Não dá notícia. há mais de um ano. E o neto O neto andou mal. andou mal, mas parece estar a se endireitar, que Deus Sim. possa ser com ele. Não é? A minha prima Ana também. E também pelo filho da irmã Ana, Sim. pela nora e pelos netos, né? Ela pede oração. Com certeza. Em relação ao Faro, nós tínhamos encontrado a semana passada um lugar em São Brás de Alportel. Não estávamos a encontrar em Faro, estávamos a encontrar mesmo em Faro. É difícil de ficar. Encontramos aquele espaço em São Brás de Alportel, só que era sair de Faro para nos reunirmos noutro local. Mas pronto, fomos lá, puxamos espaço, até palavramos um pouco o senhorio, mas o conselho realmente disse para a gente continuar a procurar, não é? Porque era importante ser em Faro, estamos a construir a igreja em Faro, tem todo o sentido que os membros do conselho têm de falar nisso. Eu estou a falar isto, não é nada de grave mostrar esta preocupação. No sábado de manhã, eu estava na igreja de Albufeira e olhei para o meu telemóvel. Recebe uma chamada. Não recebi uma chamada, recebi um áudio do pastor da igreja onde nós estamos atualmente lá em Faro. Eles tinham uma loja que ao princípio estava disponível, depois mostrou que não estava disponível. E agora já E voltou. nesse sábado eu vi um áudio do pastor e eu, o que é que será? Isto antes de empregar. Surgiu esta oportunidade da loja deles, veio para o conselho, hoje fomos lá, eu já tinha visto, e tudo indica que vai ser lá. Tudo indica que vai ser lá. Glória a E em Deus. Faro, E o aluguer é em nome da Igreja Adventista ou em nome da outra igreja? vamos ter que pagar a eles. Ok. Porque aquela loja pertence a eles. Ok. Só que a diferença é que nesta loja, neste espaço, nós temos a exclusividade, ou seja, podemos ter reuniões de oração, podemos fazer atividades de sábado à tarde, podemos fazer muito mais do que Ainda bem. Pois. gostaríamos, não é?
Dou graças a Deus, porque acho que isto era uma preocupação na minha vida, na minha cabeça, Pois. era uma preocupação para os membros e estamos ali e agora que Deus continua a conduzir todas as coisas, No porque sábado, às vezes eu vou teve aqui descansar quando tiver tudo fechado. Amém. no sábado teve aqui um casal de Faro, acho eu. Teve o Joel, minha família. Tiveram aqui. Então, Ok. Maria. Ok, pronto. A igreja teve mais ou menos. Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus por este motivo, não é? E sim, continuar a orar pela Igreja de Faro para que Agora o mais depressa possível construa. se construa o quanto antes Exatamente. e que Vai demorar as sempre um ano pessoas pelo têm menos. desejo de participar neste projeto, porque continuamos a necessitar de donativos para a construção da Igreja e Deus proverá. Deus proverá, não é? Amém. Deus continua além da sua Igreja. Exatamente. Não é? Amém. É isso. Muito bem, mais algum motivo? Algum agradecimento? Agradecer a vida e a saúde que o Senhor nos tem dado. Sabemos cuidado que temos também, até sido assim mal. Temos que agradecer a Deus porque dia 21 vamos ter aqui o batismo. Exatamente. Exatamente, claro. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. E alguém que entrou por aqui. Ai, também, como é o nome daquele irmão que não está vindo? É verdade, aquele irmão tem um problema no olho. O irmão, Fidelis. o irmão Fidelis está a também, pedir oração que por está ele. muito doente. Eu amanhã vou ligar para ele para ver se. Estivemos com ele, ele vinha de uma loja aí à frente com um saco. Quando vinha para trabalhar, ele se pôs na rua para comprar tudo. E nós vimos já a caminho de estar com umas pessoas já não estavam à nossa espera. Quando nós o vimos, cansado, eu tirei logo o saco. Disse, irmão, então, olha, minha mulher não se sabe, vai-se zangar comigo. Eu disse, você é para onde? Eu quero ir para casa. Enfiou o braço e nós. Então, Quando ele vai, nós também não. Então vocês estão andando, é? Sim, o meu filho já tem 80 Mas aí muito, e muito está. embaixo. Muito embaixo. Pois, Temos coragem. temos que Sem continuar a orar forças por ele. nenhumas, muito, muito mal. Temos coragem. Temos que orar por ele, não é? Sim, para o Senhor tem, gosta de vir aqui à Ele igreja. gosta de vir, eu sei. Eu sei. Olha, já na semana passada ele não veio. Não, ele Às vezes- está sem forças nas Às vezes, pernas. sem forças nas pernas, pode às É vezes difícil. cantar. Pois. Quando vem, Mas eu perguntei-lhe a ele se a gente podíamos ir lá buscar a casa. mas às vezes, Por às causa da vezes, esposa, por causa da às vezes a esposa. esposa. não. Ele só É por causa da esposa, Paulo. Pois. mas temos que orar, não é? Orar por ele, por sua família, não é? Muito bem. Então vamos colocar os joelhos. Eu vou pedir a dois voluntários que possam ter estes momentos de oração. Um voluntário ou voluntário que eles sentirem desejo de orar possam. Duas orações. Querido Pai que está nos céus, elevamos os nossos pensamentos ao teu trono da graça, Senhor, para agradecer todas as bênçãos que tens derramado sobre nós. Pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo o que tens feito por nós. E agradecemos também por aquilo que ainda vais fazer por nós, Senhor. Embora não mereçamos, pois somos pobres pecadores, confiamos no teu amor e na tua misericórdia. Querido Pai, quero agradecer-te todas as bênçãos que tens derramado sobre os teus filhos, Senhor. Independentemente dos nossos pecados, das nossas dúvidas, tu continuas a abençoar-nos, dando aquilo que é necessário para vivermos. Obrigado porque tu nos amas. E obrigado porque o teu maior desejo é que cada um de nós, e as nossas famílias, aqueles que nós amamos, possam um dia estar contigo na paz das cristianas. Meu Pai, obrigado pelas bênçãos que derramaste sobre nós. Obrigado também porque tu queres, Senhor, que nós sejamos portadores da tua mensagem àqueles que ainda não te conhecem. Mas suplicamos que o teu Santo e Divino Espírito nos ajude a força, a coragem, para levarmos a tua mensagem àqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Que a tua vontade seja a nossa vontade. Que os teus caminhos sejam os nossos caminhos. Para onde quer que nós andemos, Senhor, e seja em que circunstâncias for, nós possamos orar e glorificar o teu nome. Amém. Obrigado por tudo, Senhor.
dá-nos a tua santa paz, o resto da semana é harmonia contigo. Suplicamos e agradecemos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Paizinho querido Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma reunião de oração. Nós podemos ter chegado com vida e com muita saúde, Senhor. Abençoa-nos agora, Senhor, durante esta reunião de oração, para que a mensagem venha nos fazer refletir sobre aquilo que nós temos estado a falar, Senhor. Nós cantámos ainda há pouco sobre a Tua graça, Senhor. Porque a Tua graça nos basta, Senhor. Tu sabes todos aqueles pedidos e os agradecimentos que aqui foram feitos, que, se for da Tua vontade, eles possam ser concretizados. Abençoa-nos agora a cada um de nós que está aqui, Senhor, porque nós somos fracos, pecadores, mas Tu morreste numa cruz para nos salvar. Peço-te uma vez especial para aqueles irmãos que ainda vão chegar e também para aqueles que aqui nos faltam. Dá as melhoras àqueles irmãos que têm estado doentes e é aquilo que humildemente peço, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Tivemos o momento mais delicioso da reunião de oração, que é orarmos, falarmos com o nosso Deus. Agradecemos por tudo aquilo que Ele fez e colocámos dentro do altar aquilo que a nós é impossível, mas que Deus nada é impossível e Deus já tem tudo preparado, já tem uma resposta preparada no seu tempo, não é? Amém. E nós vamos também agradecer por essa resposta. Amém. Mesmo que ainda não tenha Acontecido. realizado, nós devemos agradecer. Amém. Muito bem, esta tarde, noite, queria falar ou refletir, a meditação realmente é curta, sobre o poder transformador de Jesus. Não é? E nós temos que agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida e a capacidade de transformar, se assim nós o permitirmos. Não é? Porque Deus tem um enorme desejo de nos transformar, enorme, mas Ele não pode fazer. Porque o grande desejo que Deus tenha de nos transformar está limitado A à nossa escolha. vontade. É isso. Não é? Muitas vezes nós não percebemos o tempo em que estamos vivendo e cada vez mais eu estou a voltar a ler o Grande Conflito e acabei de ler há pouco, enquanto esperava, o primeiro capítulo da destruição de Jerusalém, e olhando para aquelas imagens todas, aquela descrição toda, e saber que a história tem tendência a repetir-se, a gente fica assim. Então nós temos que perceber que estamos a viver um tempo de graça, não é? É verdade que nós somos limitados ao tempo e ao espaço. Deus não há. Deus não está limitado nem ao tempo nem ao espaço. Muitas vezes a gente quando pensa, agora que estamos adultos, a gente olha para trás e o que é que a gente costuma dizer? Se eu soubesse, se eu pudesse voltar atrás, refazia muita coisa. É verdade. Se pudéssemos voltar atrás, quem deve ter uma máquina do tempo, não é? Evitaríamos muitos erros. Não é? Faríamos novos, mas evitaríamos outros que a gente deixa. Não é? Mas o que é que nos diz Efésios 5,16? Efésios capítulo 5, verso 16. Efésios 5, 16. E quando falo mais baixo, a irmã Isabel traduz para o marido. Efésios capítulo 5, verso 16. Quem quer ler? Efésios capítulo 5, verso 16. Usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Muito bem. A sua versão diz usando, aproveitando a cada oportunidade. Alguém tem uma versão diferente? A minha versão diz aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E é verdade. Os dias de hoje são maus. Não é? Se a gente consegue viver um dia sem uma dor, já é muito bom, não é? Viver um dia sem acontecer nada é muito bom. Mas os dias são maus, a gente vê na televisão, vemos nas notícias, é só desgraças. Realmente, Deus é o Senhor do tempo, o eterno é atemporal, ou seja, não está sujeito ao tempo, é como diz em 2 Pedro 3,8, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ou seja, Deus não
Deus está fora do tempo, Deus criou o tempo, não é? Então, este ser, o único que está acima das épocas, do tempo, das gerações, dos milénios, é o único que é capaz de mudar e transformar a vida de alguém. Porque nós próprios nós não conseguimos. Então nós vamos ver duas coisas que Deus pode fazer na nossa vida. A primeira coisa que eu queria dizer é que Jesus transforma o ontem em nunca. Parece assim um bocado estranho, mas Deus transforma o ontem em nunca. Vamos ver o porquê. Miqueias, capítulo 7, verso 19. Miqueias 7, 19. Quem encontrar, pode perguntar, eu posso ler ao voluntário. Miqueias 7, 19. Sete, pastor? Miqueias capítulo 7, verso 19. Tomara a ter compaixão de nós. Pisarás os pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Uau, eu gosto muito deste texto. O que é que o Senhor faz com os nossos pecados? Lança nas profundezas do mar. Das profundezas do mar. É interessante que a zona mais profunda do oceano é as Fossas Marianas. Creio que fica no Pacífico. E aquilo tem uma profundidade de, alguém sabe? 12 km. 12 km. E aquilo vai afunilando, ok? O submarino não consegue descer a tanta profundidade. Pois não, são pois. O homem, muito menos, e não consegue ir mesmo até lá ao fundo. Significa que o Senhor lança os teus pecados numa zona tão funda, tão funda, tão funda que ninguém vai lá tirar. É tão bom saber isto, não é? Porque este Jesus, que é o único que pode mudar a minha vida, é o único que também pode apagar o teu passado. Exato. É por isso que o texto diz: Jesus transforma o ontem, o meu passado, em nunca. Significa que o meu passado, que Deus perdoa os meus pecados, para Deus é como se nunca tivesse existido. Amém. Porque Deus é capaz de fazer isso. Nós, o ser humano, é que costumamos trazer sempre à baila. Não é? Às vezes uma pessoa já fez um erro há muitos anos, ele próprio já se arrependeu, mas quando há uma situação, tu há 30 e tal anos fizeste-me aquilo, não é? Mas Deus é capaz de transformar o ontem em nunca. Amém. Ele é capaz de apagar o meu passado, perdoar os nossos pecados. Porque o próprio Jesus em Isaías 43, 25 diz: sou eu que pago as tuas transgressões. E dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu costumo dizer que nesta situação Deus tem amnésia. Porque Ele não se lembra mesmo. E quando diz não se lembra, é porque não se lembra. Não vale a pena iniciar uma conversa com Deus: Senhor, perdoa-me o pecado que eu já perdoei, que já cometi e tu me perdoaste há uma semana. O que estás a falar? Não, mas aquele pecado, não me lembro. Deus não se lembra. Se Ele diz que não se lembra, não se lembra. O inimigo é que gosta de estar sempre nos a lembrar e colocar a culpabilização na nossa vida. E repara, Jesus realizou isto com várias pessoas. Nós olhamos para a mulher samaritana, em João capítulo 4. Nós vamos estar a ler o história. O que é que a mulher samaritana, qual era a vida da mulher samaritana? Ela estava junta com um homem, não era seu marido, e tinha tido outros 5 homens que não eram os seus maridos. Tinha uma vida devassa, não é? Uma vida não normal, digamos assim. Mas desde que encontrou Jesus, o seu passado foi perdoado. Aquela mulher que ia com vergonha buscar água à hora de maior calor para não ser vista, foi a mesma mulher que vai à cidade em busca daqueles de quem ela se queria esconder. Porquê? Porque quando ela teve o encontro com Jesus, ela sentiu que a sua vida foi limpa. Sentiu que o seu passado ficou para trás. E agora era uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós vemos também a mulher adúltera. Estava ali curvada perante Jesus. Uns que queriam tirar pedras por causa do seu pecado. Mas Jesus lembrou que aqueles homens
aqueles que atiravam pedras, Eram os que eram estavam tanto pecadores quanto aquela mulher. Eu costumo, uma vez quando estava a pensar nesta história, eu refleti que nós podemos estar em duas posições, ou três, entre nós, entre seres humanos. Eu posso estar no lugar dos fariseus, dos judeus, que querem atirar pedras para magoar o pecador. Eu posso estar no lugar da mulher, como pecador, mas também posso estar no lugar de Jesus. Quem é que está no lugar de Jesus? Se alguém me magoa, eu também posso fazer como Jesus, ter a capacidade de perdoar. Mas é interessante, quando nós estamos no lugar da pecadora, nós queremos que o nosso próximo atue como Jesus. Mas quando é outra pessoa que está no lugar da pecadora, muitas vezes nós estamos a atuar como judeus, prontos para tirar pedras. Mas este Deus transformou esta mulher adúltera, que nunca mais ouvimos falar dela. Alguns dizem que terá sido Maria Madalena. Mas esta mulher, que foi perdoada por Deus, o que é que o Senhor disse a ela? Não estamos te condenam. Vai, não não estão, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Este é um pormenor também interessante da história, não é? O Senhor diz, não te condeno, o teu passado está perdoado, a partir daí começa uma nova vida. Não peques mais. Quando diz não peques mais, ela voltou a pecar, como é óbvio. Mas não voltou a pecar, não voltou à vida antiga, não é? O que é que nos diz Atos capítulo 17? Atos 17:30. Mas Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Deus não tem em conta os tempos De ignorância. de ignorância. E em Cristo Jesus, como diz em 2 Coríntios, nós somos uma nova criatura. Embora tenhamos a facilidade de nos lembrarmos dos problemas e defeitos, tanto nós como os demais, Jesus é diferente porque se esquece os nossos pecados quando nos arrependemos. Ele apaga. E não há registro nenhum desse pecado. Não importa o que passou na nossa vida, Jesus dá sempre uma nova oportunidade. Amém. Isso é tão bom. Se nós hoje estamos aqui, é porque Deus nos deu uma oportunidade. Amém. E nós aceitamos. E cada dia Deus dá-nos uma oportunidade. Por isso, cada dia eu tenho que aceitar Jesus Cristo na minha vida. Não é o facto de eu ter me batizado, há bocado falamos, batizei mais 27 anos, sou adventista há 40. Isso não serve de nada. Eu tenho que aceitar Jesus todos os dias da minha vida. Eu acordei, a misericórdia do Senhor se renovou na minha vida. As primeiras palavras que eu tenho a dizer assim, Senhor, eu quero viver este dia para Ti. Eu aceito como meu Salvador neste dia. Porque é o tempo que Deus me dá. É o presente. E eu tenho que o viver. Muito bem. Então, Jesus transforma o ontem em nunca. O nosso passado, Ele tem a capacidade de apagar se nós nos arrependermos. Segundo, Jesus transforma o amanhã em agora. Parece dizer coisas confusas. O ontem em nunca, o amanhã em agora. O que é que nos diz Romanos 4:17? Romanos 4:17. Posso ler? Pode ler, quem encontrar pode ler. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus vivifica os mortos e chama à existência As coisas que não existem. existem. Para muitas pessoas desistiram de planear o seu futuro porque não conseguem mais acreditar que seja possível alcançar os seus objetivos. Isso acontece porque já caíram muitas vezes na sua caminhada. Mas a partir do momento em que não anda mais sozinho, Jesus te ajuda a levantar e a continuar. O que é que nos diz Salmos 37?
Salmos 37. Salmos 37. O verso 23 e 24. 37. 23. O Senhor afirma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém. Fantástico, não é? Se eu cair, eu não ficarei caído. O Senhor toma pela mão. O problema não está em cair, como dizia o pastor Bruno, não é? O problema não está em cair. O problema está a ficarmos caídos. Exatamente. Se cairmos uma vez, levanta-te. Se cairmos 3 vezes, levanta-te. Continua a levantar-te. Não é? Mas é o Senhor que nos levanta. Diz-nos a Isaías 59:1 que diz que a mão do Senhor ainda está estendida para nos salvar. Isso é maravilhoso, não é? Ou seja, Jesus, Deus, tem esta capacidade de reavivar quando nós não temos esperança. Não é? Jesus vivifica os mortos e chama à existência coisas que nunca existiram. Se nós olharmos para a mulher de fluxo de sangue, há quanto tempo ela lutava com aquele problema? 12 anos. 12 anos. 12 anos com o mesmo problema. Eu acredito que aquela mulher ia a todos os médicos, e foi a todos os médicos, gastou quase a fortuna, o dinheiro todo em médicos. Não tinha mais esperança nenhuma à sua vida. Provavelmente ela pensava, eu vou morrer com este problema. Mas quando ouviu falar de Jesus, ela foi ter com Jesus e aquela esperança que ela não tinha tornou-se uma realidade naquele presente. O que é que ela dizia? Se eu tocar Na orla na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curado. Olha a fé daquela mulher. era grande demais. Aquela esperança que aquela mulher não tinha, em que Jesus obteve. Se nós olharmos para a viúva de Naim, esta viúva já tinha perdido o marido, agora perdeu o seu único filho. E sabem que uma mulher naquela altura, sem marido e sem descendência, Era uma pobreza. ela já teria na sua mente que a sua vida a partir de agora seria pedir, mendigar, não é? Para sobreviver. E o que é que Jesus fez? Jesus parou naquele lugar de luto, e reergueu o morto e renovou a alegria daquela mulher. Também vemos a família de Lázaro, não é? O que é que as irmãs disseram? Eu acredito que o meu irmão vai ressuscitar no último dia, na tua vinda. O que é que Jesus transformou? Transformou o amanhã, o futuro, no presente. Jesus trouxe à vida aquele irmão. Deus tem um tempo para tudo. É verdade que nesta história de Lázaro parece que Deus se atrasa. O texto diz que Deus demorou-se. E esta manhã não, à tarde, quando estava por aqui, estou a estudar o livro de Neemias. Acho um livro. Acho a história de Neemias fantástica, com muitas lições para nós. E é interessante quando Neemias recebe a notícia que Jerusalém tem os muros derribados. Acontece num mês. O texto diz que fala de um mês, mas quando ele vai falar com o rei, ou quando tem a conversa com o rei, é 4 meses depois. E a verdade é que eu estava a ler um comentário e a frase dizia assim: a urgência nem sempre implica fazer as coisas apressadamente. Porque nós temos a tendência, é urgente, tem que fazer isto já. Mas a urgência nunca não implica que tenha que ser fazer as coisas apressadamente. Deus tem o seu tempo. Porque no tempo de Deus, Ele acerta no alvo, não é? É por isso que este milagre foi muito maior. E apenas, em vez de curar apenas Lázaro, Ele ressuscitou Lázaro. Somente Jesus pode fazer e trazer o futuro para o presente.
Talvez tenhamos dúvidas às vezes, estamos sozinhos, como é que nós podemos atingir, às vezes não temos forças, mas se Jesus estiver contigo, tudo será possível naquele que crê. Amém. O que é que diz Filipenses 4,13? Não quero ver. Isso aí é a Bíblia. Isto é conhecido. Filipenses 4,13. Agora, se eu começar no texto, vocês vão adivinhar logo. Já estou aqui. Ninguém adivinha. Vou aqui já registar. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Agora já sabem todos. Mas ninguém sabia. Mas tudo posso. Naquele que nos fortalece. A própria fé tem o poder de trazer o futuro para o presente, não é? O que é que nos diz Hebreus 11:1? O que é a fé? A fé A fé é a o fundamento das coisas que das se esperam coisas que se e a esperam. prova das que se não veem. É tão bom o nosso Deus. O nosso Deus tem a capacidade de nos perdoar, de apagar o nosso passado, se arrependermos. O nosso Deus, o nosso Jesus, é o mesmo Deus que está comigo no futuro e no presente. É o mesmo Deus que terá uma oportunidade de transformar a nossa vida. Quando permitimos que Jesus entre na nossa vida, Ele transforma. Em todos os momentos. Ele é capaz de transformar a luta em alegria. Por isso, o que Deus espera, ou seja, Deus nos dá uma oportunidade, mas Ele também espera de mim uma oportunidade para Ele poder entrar. O que é que nos diz Hebreus 13:8? 3, 13:8. 3, 8. Hebreus 13:8. Diz assim, posso ler? Pode. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, não é? Amém. Amém. O próprio Deus disse, quando Moisés perguntou, como é que eu te apresento? Eu sou. E quando Deus apresenta-se a João, ele fala também, eu sou o que era, o que sou, o que há de vir, não é? Amém. Apesar de nós estarmos limitados ao tempo e ao espaço, o Senhor dá-nos o Espírito Santo para nós podermos ir até aos confins da terra. Amém. Através da sua, o nosso passado é apagado pelo perdão e o futuro é realizado através da ressurreição de Jesus. Amém. Porque se não houvesse a ressurreição de Jesus, nós não teríamos futuro. Por isso, nós precisamos continuar a dar oportunidades a Deus de transformar a nossa vida. Ele quer concluir a boa obra que começou na tua vida. Ele não quer ficar por aqui. Nós somos pedras a caminho de se nos tornarmos diamantes. Ninguém consegue transformar uma pedra bruta, como somos nós, num diamante, mas Deus é capaz de fazer isso. Quando é que o oleiro desiste do barro? Alguém sabe? Quando ele não pega ninguém, né? Quando o barro está duro. Quando o barro está duro, o oleiro já não pode fazer nada. Nada. Por muito que esteja, não dá. Por isso, o que é que diz Hebreus 13:15? Hoje, se ouvires a minha voz, Não endureçais os vossos corações. porque quando nós estivermos maleáveis, receptivos ao Espírito Santo, Ele, como o grande oleiro, Ele vai pegar em cada um de nós e vai estar. Amém. Isto é duro, não dá para fazer, não é? Mas vocês estão a perceber. Vai estar ali. E nós, nas mãos do Senhor, apesar de líderes desapertadelas, Ele quer fazer de nós um vaso novo. Amém. Amém. Então nós temos de agradecer a Deus, porque Ele entrou na nossa vida. Ele transformou a nossa vida. Ele quer continuar a transformar, para que tu e eu sejamos um vaso novo. Amém. Amém. Por isso, é tão bom saber que em Cristo Jesus as páginas do nosso livro podem ser reescritas por Jesus. Amém. E isto é bonito, porque muitas vezes olhamos para o nosso passado, olhamos para a nossa vida e nós não temos mais vontade de continuar a escrever a nossa história. Porque ficamos tristes
o está passado. Mas o Senhor está a dizer, acabou este volume não tem sucesso, vai para o lixo. E Jesus traz um novo livro e agora vamos começar a escrever uma nova história. Amém. Tu és a personagem, mas eu sou o autor deste livro. Deixemos que Deus continue a escrever a nossa vida. Uma página em branco, escrita por Deus por Alexandre Grande. Maravilhas. Porque nós devemos ser uma carta aberta para este mundo, não é? E as letras que as pessoas vão ler nesta carta sejam escritas pelo dedo de Deus. Deus quer transformar a tua história. Deus quer transformar a minha história. Por isso nós devemos dizer, Senhor, muito obrigado. Porque nós sem Jesus não somos nada. Já pensaram onde é que nós estaríamos sem Jesus? Parem para pensar, assim um pouco. O que é que seríamos nós sem Jesus? Eu já estaria morta. Eu já não estaria aqui. Ui, não estava à espera dessa resposta. Só agora deixou assim. Mas é verdade. Acho que sem Jesus na nossa vida não há sentido nenhum. Nenhum. Às vezes eu olho pela rua, vou às compras e as pessoas vivem uma vida normal e fico a pensar. Fico a pensar no seguinte: e se a minha vizinha não tivesse dado testemunho à minha mãe? Onde é que eu estaria? Fico a pensar nisto. Eu provavelmente digo uma coisa, não sei porquê, provavelmente teria tatuagens. Sempre me fascinou, não tenho, ok? Vemos, não tenho nada. Está limpo. Não sei porque tenho essa fascínio, não sei porquê. Mas não seria aquelas canalosas. Não sei o que é que seria a minha vida. Seria daquelas pessoas que comemos e bebemos que amanhã morreremos. E eu nem penso nas tatuagens, eu penso mais assim. Às vezes eu fico assim me perguntando como é que as pessoas conseguem viver sem Deus, sabe? Viver sem Deus, viver sem ter algo maior, sem crer, né, que tem algo maior do que isso que nós conhecemos. Eu estou a pensar como é que seria a minha vida sem Jesus, não é? Todos nós já passamos por experiências, já passei por experiências que eu queria deixar tudo, graças a Deus não o fiz, mas que a nossa vida teria levado um rumo completamente diferente. E não teríamos esperança. E estaríamos amargurados, porque o perdão tem a capacidade de nos libertar. Exatamente. E ter a esperança que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, ou mesmo que eu morra, ter a esperança em Cristo Jesus é tão maravilhoso. Dá uma oportunidade a Jesus. Nós já demos. Aqueles que nos assistem, já nos vão assistir, dá uma oportunidade a Jesus. Deixa, apenas já abre um bocadinho da porta. Um bocadinho da porta. É só um bocadinho. Permite que Deus entre. Vais ver grandes bênçãos que Deus fará na tua vida. Amém. Isto que nós estamos aqui a viver não é a nossa pátria. Não é. Miqueias diz que aqui não é o nosso descanso. Mas Ele tem já reservado. Que no final da história da nossa vida nesta terra, ou no final da história da nossa passagem aqui nesta terra, seja Deus a selar o livro. Amém. E seja dizer, este meu filho está salvo. Porque um dos livros onde eu quero que esteja o nosso nome, não é nas páginas amarelas que havia antigamente, tinha lá o nosso nome e o nosso contacto. Isto era uma coisa cá em Portugal antiga. Lá também no Brasil. Também tinha. Não é eu escrever um livro, é o meu nome, está escrito no livro da vida. Exatamente. Aí estão as personagens principais, os heróis da fé. Deus quer que tu sejas um herói da fé. Amém. Que Deus continue a transformar a história da tua vida. Que Deus continue a transformar a nossa mente para que a nossa vida seja um livro aberto para toda a gente possa perceber aquilo que Jesus já fez na nossa vida. Amém. Por isso, Senhor, muito obrigado por aquilo que deixa aqui. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos terminar com o 351. Senhor Jesus, muito obrigado.
perdoado. Muito obrigado por nos dar esperança. Muito obrigado porque tu és capaz de transformar a todos nós, Senhor, e nos fazeres vasos de honra e vasos novos. Senhor, que nós possamos continuar cada dia a permitir que tu transformes e completes a boa obra que começaste cada um de nós. Que muitas pessoas possam dar uma oportunidade a ti, Senhor. Porque eu tenho a certeza que se as pessoas derem uma oportunidade a ti, tu não vais falhar, Senhor. Paizinho do céu, obrigado porque tu um dia entraste na nossa vida, Senhor. Através da nossa família, ou mesmo tu, somente a nós hoje estamos aqui, porque tu tens um plano. E obrigado porque tu nos perdoas. Obrigado porque eu em ti posso ser uma nova criatura, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, fortalece-o, anima-o, prepara-se. Todos nós estamos preparados para a volta de Jesus, Senhor. Precisamos cada dia contemplar a tua face para sermos transformados, Senhor. Para que, com o livro aberto, as pessoas possam perceber que nós tivemos encontro com Jesus. Senhor, muito obrigado pela esperança e a certeza que tu em breve voltarás. Pela esperança e a certeza do novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá morte nem sofrimento, onde todos nós poderemos ver-te face a face para todo sempre. Amém. Que o nosso foco, Pai, seja nas coisas do alto e não nas coisas deste mundo. Obrigado por seres o nosso Deus e obrigado por tu nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós, abençoa a nossa família, abençoa todos os nossos amigos, todos aqueles que passam por desafios, Senhor, que eles possam sentir o teu abraço e o teu amor nestes momentos difíceis. São as bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, uma boa noite a todos. Boa noite. E até sábado, né, se Deus quiser. Amém.